Só um minutinho. Bom, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula, ela foi uma solicitação na semana passada, durante a aula da semana passada, pedi aí sugestões de trabalho com tema e alguém pediu que a gente trabalhasse com a questão do tabagismo. É um tema que ganhou notoriedade, né, por conta da publicação que foi feita pelo INEP, relativo à questão do consumo de cigarros, e ganhou aí ênfase, embora seja uma discussão bastante antiga, a questão da associação do cigarro com doenças, com problemas relacionados aí a questões cardíacas e pulmonares, e uma tentativa também bastante antiga de conseguir evitar continuidade desse hábito que é bastante maléfico. Volta e meia, os estudantes têm essa construção, né, social de que o INEP pode estar dando pistas a respeito, e claro que todo ano a gente acaba confirmando essas pistas depois que o tema do Enem ele é divulgado, devido a encontrar publicações, né? É comum que isso aconteça, e se durante um ano inteiro é possível que, de fato, o INEP divulgue algo relacionado àquilo que vai ser cobrado como tema de redação. É, Acho que a questão do tabagismo, assim como qualquer outro tema, pode ser cobrado como um possível tema de redação para este ano. O passar dos anos, a gente tem muito menos chance de, entre aspas, acertar o tema, mas né, de se aproximar à questão temática, ao eixo temático que vai ser tratado, principalmente com as mudanças que o próprio processo seletivo do Enem vem sofrendo. Então, devido a isso, o interessante, o importante é estar preparado para qualquer tema, e eu acho que trabalhar um tema como tabagismo, que é algo que não é muito comum de ser visto do ponto de vista da escrita, ajuda muito a construir repertórios diversificados. Então, eu achei bem interessante trabalhar. Confesso que não conhecia muito do tema da questão do tabagismo, estudei algumas coisas durante a semana, né, para que a gente pudesse fazer aqui um momento de interação legal, trazer também alguns outros repertórios complementares para vocês. Trouxe alguns materiais, uma proposta de redação que já foi disponibilizada lá no grupo de alunos, e tem um texto que, como eu disse, né, algumas plataformas elas estavam aí apostando na possibilidade desse tema e se adiantaram, fizeram alguns textos. Eu trouxe um texto do professor Vinícius, que é um professor que eu sigo nas redes sociais, acho que tem uma posição de dar aula de redação parecida com a minha, e ele publicou um texto sobre o tabagismo, e aí eu trouxe também para que a gente pudesse utilizar como uma ferramenta de complementação. Mas, desde a semana passada, daqui nas nossas aulas, a gente tem tentado inovar um pouco em relação à produção. É importante que vocês não apenas assistam às aulas, mas que também possam participar no sentido da produção. A gente não tem um projeto correção de redação, devido a todas as demandas, né? Basicamente todos os professores que atuam, eles são também da rede privada, e a maior parte das escolas da rede privada mantiveram aulas remotas, então a gente não teve uma demanda de trabalho diminuída, pelo contrário, em alguns casos até aumentou o trabalho, e por conta disso a correção propriamente da redação é algo que é mais complicado de ser feito, e a gente não disponibilizou. Porém, na aula passada, a gente conseguiu aqui corrigir duas introduções e dois parágrafos de desenvolvimento, tá? Que vocês produziram. Então, quem quiser ter o seu parágrafo aí analisado, hoje a gente vai trabalhar com esse tema relacionado ao tabagismo, e, caso queira, a gente abre uma página aqui e faz a correção. Quem participou da aula passada já sabe como que se dá esse processo. Quem não participou, aí pode produzir o seu parágrafo, a gente digita aqui, você pode digitar aqui no próprio comentário. O comentário, ele tem uma quantidade de caracteres, tá? Então, você tem que ter cuidado com a quantidade. Se for necessário, você coloca em dois comentários, sem problema nenhum, tá? Já aproveito para dar boa noite, a professora Tainá já chegou aqui, vai participar da aula hoje com a gente, tá? Hoje a gente está trabalhando com um tema, foi escolhido por eles, tá? E tem essa segunda parte que é de produção
dos parágrafos. A professora Tainá fez algumas revisões nas semanas anteriores aí relacionado às questões gramaticais. Muito bem-vinda, boa noite. Eu acho que agora sim. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ok? Estamos sim. Ah, tá. Porque eu pensei que estava desligado. Boa noite a todos. É um prazer. Acho que é a minha segunda aula com vocês, né? A primeira aula tive com o mediador, o professor Matheus, e agora com a professora Jaqueline, uma grande professora, né? Nós já percebemos isso, o compromisso que ela tem, e vamos dar continuidade hoje à questão da redação, de como produzir uma redação para que vocês possam obter, né, a aprovação que vocês tanto almejam, certo? Nós vimos as questões gramaticais como concordância e regência, que são muito importantes para a redação, né, muito mesmo, e vamos hoje dar continuidade, ok? Ok. Eu comecei a expor aqui o tema, esse tema eu disponibilizei no grupo de alunos, tá? É o tema que traz como proposta temática aqui a ideia de desafios no combate ao tabagismo entre jovens brasileiros. É um tema com bastante cara de Enem, né? Vem com um termo limitador à relação dos desafios para se combater, né, uma prática que é o tabagismo, num grupo específico que são os jovens brasileiros, né? Ao observar o tema, a gente já falou disso algumas vezes, né? A interpretação temática perpassa aqui pela análise do que é necessário para combater o tabagismo, que causas fazem com que o público jovem em especial utilizem essa substância e que desafios, a quem cabem desafios relacionados a esse tabagismo, a questão governamental, a própria sociedade, a instituições, as questões como o campo da saúde. Então, a gente tem aí desafios em áreas diversas que poderiam ser tratadas. Quero, antes de ler os textos de apoio, mostrar alguns materiais que eu trouxe, tá? Que eu deixei aqui separado. Vou colocar, inclusive, o link aqui no nosso chat, para que quem depois quiser dar uma olhada, é um material muito rico, achei super interessante, como eu disse, a questão do tabagismo não era algo que eu trabalhe de maneira recorrente, não tinha trabalhado com esse tema ainda, mas acho um tema muito interessante, foi bem enriquecedor ler a respeito. E quem quiser depois visitar essa página, ela traz uma exposição que foi feita e circulou pelo Brasil inteiro. Essa exposição ela fala da história do tabaco. Ela traz aqui alguns quadros mostrando a história do tabaco e como essa história do tabaco está relacionada à nossa própria história brasileira também, né? Está relacionada à formação aqui inicial do Brasil, a composição dos povos que formaram o Brasil, está relacionado também às questões econômicas, né, por conta do plantio do fumo aqui em nossa região, está também relacionado ao Brasil pelo marketing, pela publicidade, pelos filmes que foram desenvolvidos, pelo aparecimento em novelas, por artistas bastante famosos que utilizaram esse elemento como sendo um elemento até mesmo de status, pela questão das mulheres, né? Tem grande representatividade, tem um tópico específico que fala a respeito das mulheres, que é muito enriquecedor. Eu trouxe em destaque alguns, né, desses elementos da exposição para que vocês pudessem conhecer um pouco mais sobre a história do tabaco. Vou mostrar algum desses aqui. A exposição ela pode depois ser ampliada, tá? O quadro, né, fotográfico, ele pode ser ampliado, ele vai aparecer assim, tá? Bem interessante, bem rico, né? Bem diversificado, achei, e traz um textinho interessante, né? Esse daqui foram alguns das fotografias que eu separei para a gente comentar. A primeira tem um viés histórico, né? O tabaco das Américas para o mundo. Ele mostra aqui, né, o percurso que envolve o tabaco
né? E aí aqui a gente aumenta um pouquinho, dá para fazer a leitura. Ele mostra, né, aqui eu achei bem interessante a denominação do tabaco, né, é uma planta da qual é extraída uma substância de efeito estimulante, chamada nicotina. A palavra tabaco teria vindo dos indígenas, né, que aspiravam a fumaça por meio de um tubo. A gente vê a representação aqui dessa imagem do lado, em forma de Y, e fumavam folhas enroladas, como uma espécie de charuto. E aí a gente tem, né, depois o caminho percorrido pelo tabaco ao longo dos séculos, né? E como os navegadores, ainda no século XVI, levaram o tabaco para outras partes do mundo, chegando, né, aí a ter uma propagação em outros continentes. A gente tem aqui, né, representações que vão além das pessoas, das populações indígenas, entre outros grupos populacionais, como os escravos, aqui os portugueses, os indígenas, e a gente observa que a utilização do tabaco era algo comum entre esses grupos. Posteriormente, a gente vive a expansão, né, do cigarro, da industrialização propriamente do tabaco. E essa industrialização está relacionada aí com a segunda metade do século XIX. Né? Ele se tornou bastante um objeto de consumo, né, prático, dinâmico, que era próprio da cidade, da agilidade das cidades. Então, não havia mais tempo para cortar as folhas, para enrolar o cigarro, e a produção em larga escala passou a ser algo produzido, feito aqui também no Brasil, né? A gente tem as primeiras fábricas, datam aí de 875, mas em 1890 houve um grande aumento. A gente destaca aqui, eu achei super interessante na exposição, além da máquina de produção, as capas, né, dos maços de cigarros antigamente, né, vinham aqui com 20 cigarros, e a nomenclatura, né, e como o cigarro estava associado a algumas coisas que ainda fazem com que o jovem seja um alvo fácil, né? A gente observa aqui a questão das crianças em embalagens de cigarro com muita naturalidade, parecem estar brincando, uma mulher representando a ideia de salva-vidas, né? A ideia aqui de associação com a ascensão feminina, e saudades da pátria, um elemento referente aqui à questão do patriotismo. E temos também, né, aqui uma referência à questão dos grupos de futebol. Achei bem interessante, ele mostra aqui alguns lugares no Rio de Janeiro em que houve grande industrialização do elemento cigarro. Um outro material seria aqui com o cigarro em todos os lugares e para todas as idades, é um outro quadro da exposição, também muito interessante, porque hoje a gente pensa no cigarro e associa quase que imediatamente a coisas negativas, principalmente porque a ausência desse material cigarro exposto facilmente na mídia por meio da publicidade, por meio de propagandas, né? A ausência desse elemento fez com que o cigarro não se tornasse algo comum, rotineiro. Porém, a gente teve aí gerações, épocas, né, principalmente década de 80, em que o cigarro ele era bastante naturalizado. E aqui ele mostra, né, alguns desses elementos. Principalmente aqui, ó, ele fala das propagandas que foram publicadas nas revistas entre 1910 e 1930, em que aparecia tranquilamente crianças portando cigarros, bebês fazendo propaganda dos cigarros, animais nas propagandas e até mesmo Papai Noel fumando cigarros. Aqui, né, a marca Yolanda dos cigarros e uma outra marca bastante famosa, Marlboro, né, que é do cowboy lá. Já observa a criança brincando com cigarro, propagandas que são completamente distantes do que nós temos hoje. Inclusive, esse daí pode ser um ótimo elemento de apresentação temática, né? Mostrar como houve uma perspectiva de mudança da publicidade em torno do cigarro. Hoje há uma obrigatoriedade de que o cigarro traga ali no verso informações referentes aos danos causados, aos prejuízos causados. E eu achei muito interessante essa parte específica
da exposição, porque mostra desde quando a gente está combatendo o cigarro, né? Tem gente que acha que o tema do tabagismo foi algo inovador, mas não foi. Essa reportagem, por exemplo, Cigarro Mata em 15 anos, que foi quando se começa a associar o cigarro com elementos como câncer, ele é de 77. A reportagem foi feita no ano de 77, o que demonstra aí a ideia de que o combate ao cigarro associado a doenças, associado a problemas, né, como câncer, o vício, a luta, né, um programa nacional que foi criado contra o fumo, né, pessoas, cientistas que estudaram aqui os impactos causados a partir do consumo do tabaco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mostram que essa é uma luta bem antiga e é uma luta que nós ainda não conseguimos vencer. Pelo contrário, hoje a gente tem uma modernização do cigarro e talvez por isso o tema tenha ganhado tanta repercussão novamente, devido agora a um modismo associado às novas formas de cigarro. Além desse material, eu trouxe também uma reportagem que foi também para a gente perceber, né, que não é um assunto novo, é uma reportagem do próprio Ministério da Educação, de um programa que o Ministério da Educação faz, que é na TV Escola, lá em 2018. E ele já estava falando, trouxe um programa especial falando sobre o combate ao tabagismo, devido aqui às consequências que ele provoca. E também falando sobre a criação, né, do Programa Nacional do Controle do Tabagismo. Isso por quê? Porque a gente tem aí agora associações como a do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que mostram altos índices entre fumantes e a associação com câncer, não só no pulmão, mas também câncer relacionado, ou problemas relacionados aí a questões cardiovasculares. Ele fala que, ao longo do texto, né, a necessidade de discutir estratégias relacionadas à indústria do tabaco, isso porque a gente tem, além do tabaco em si, em relação ao cigarro, outro problema que é o tráfico de cigarros, né, o tráfico de maços de cigarros, e como esses cigarros, eles entram ilegalmente no país. Então, a gente pode até ter políticas como o aumento do imposto relacionado ao cigarro, a questão da obrigatoriedade de advertências relacionadas a problemas e a consequências que o fumo causa, mas ainda assim, a entrada no país de maneira ilegal de muitos maços de cigarro, que levam aí à falta de controle desse material por parte da polícia. Acho que muito interessante aqui, foi um dado que me assustou. Esse é uma matéria de 2018, mas foi um dado que me causou muito impacto. Ele diz que no Brasil, estima-se que o tabagismo seja responsável por 156 mil mortes anuais, o que equivale a 428 mortes por dia. Estamos aí, né? Eu disse que fiquei assustada porque volta e meia os canais de comunicação nos informam sobre o quantitativo de pessoas que morrem devido à situação do Covid-19 e são números alarmantes quando a gente fala do Brasil, e pensar em um número tão grande de pessoas que morrem em decorrência do uso do cigarro por dia no Brasil é tão alarmante quanto. Também, se fosse aí o tema para o Enem esse ano, seria um dado muito interessante de mostrar como que a gente se espanta com os dados relativos ao Covid, como isso causa uma grande comoção, como isso torna a nossa atenção aí nos destaca, né, nos chama atenção, e quando um dado como esse não tem notoriedade na mídia, não recebe notoriedade, as pessoas muitas vezes não entendem as graves consequências que o tabagismo, esse vício, pode provocar, né? Então, é um número bem alto e está relacionado a uma doença que é silenciosa, né? E por isso talvez não receba tanta notoriedade assim, porque não mata de maneira imediata, como o Covid, né? É ao longo dos anos, de muitos anos. Outro dado também que eu acho interessante é aqui o dado relacionado a Fiocruz, né?
a Fiocruz fala aí, né, de gastos de 57 bilhões. E isso representam aí gastos principalmente com questões de saúde, né? A gente traz os malefícios no campo da saúde em relação ao consumo de cigarros e eles estão associados tanto a quem consome quanto a quem é o chamado fumante passivo, que é um outro problema grave da falta de coesão social, né, como falava aí o Durkheim, em relação ao cigarro. O quanto que isso pode prejudicar a coesão social, porque quando eu fumo, isso gera problemas não apenas para mim, mas também para outras pessoas que estão no meu entorno. Bom, vou deixar o link da exposição, quem quiser visitar depois. É muito enriquecedor, quem quiser escrever sobre esse tema de fato, posteriormente, vale a pena visitar aí para ter essas informações. Eu achei os textos bem fáceis de serem lidos, tá? Com uma linguagem bem tranquila. E vamos dar sequência agora com o tema que foi selecionado. Vamos observar o que é que veio de texto de apoio, né? Que elementos a gente pode retirar aqui dos textos de apoio, como que ele foi direcionado. Já queria aqui de vocês, né, participação a respeito. Por que que o tabagismo ele precisa ser combatido, especialmente em relação aos jovens? O que é que você falaria em relação aos jovens que faz com que haja a necessidade de combater o tabagismo, né, em relação a este grupo específico? Por que que a gente precisa resguardar os jovens? Ou que características os jovens têm que tornam o combate ao tabagismo um desafio, né? A gente observa que o tema ele traz essa construção, que é um desafio combater o tabagismo num grupo específico, num grupo seleto, que seriam aí os jovens. Podem sinalizar aí no chat, tá? Vou dando sequência com os textos de apoio para que a gente possa abrir espaço para produção dos parágrafos. O primeiro texto de apoio é um texto lá daquele órgão, o INCA, né? E fala aí sobre o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. Nós temos, deixa eu ver aqui, a Araceli. O Estado gastaria menos dinheiro com tratamento, visto que o tabagismo é causador de várias doenças. Ok, é uma coisa que a gente pode falar, mas assim, o que eu perguntei foi mais ou menos, foi num outro sentido. Boa, Larissa, isso aí, né? Por que o jovem é especial? Porque o jovem ele tem uma menor maturidade, ele é mais influenciável e ele tem propensão à experimentação. E o fumo, ele pode, né? O cigarro, ele pode ser a porta, né? A porta para outras drogas. Por quê? A gente fala muito da legalização das drogas, a gente fala muito da proibição de algumas drogas bem comuns, como a maconha, mas a gente esquece muitas vezes que outras drogas são drogas lícitas, são drogas liberadas, né? O álcool e o cigarro, por exemplo, não são proibidos. Então, ainda que tragam prejuízos, ainda que causem problemas à sociedade, são drogas consideradas lícitas, enquanto que a maconha e outras drogas são consideradas ilícitas. Isso aí, Ana, Adna, eles estão, né, em fases de experimentação e por isso costumam ser mais propensos a situações como o consumo de elementos, ainda mais quando são vistos como elementos proibidos ou elementos que não são comumente consumidos. Boa, a professora Tainá aí, ó, falando sobre a citação do Montesquieu. A tendência do homem é abusar do poder. Inclusive, é uma citação que ele usa quando ele fala lá da divisão dos três poderes, né?
e da necessidade de os três poderes estarem intercalados, evitando, assim, que haja situações como despotismo, né? Para que haja uma autorregulamentação dos poderes, né? É preciso dar poder ao poder, né? Para que não exista uma soberania, uma supremacia de um poder sobre o outro. As drogas, elas dão aí essa sensação de falso poder. Uma coisa que me chama atenção em relação a isso é quando a própria exposição, ela associa a questão do consumo do cigarro com a ascensão da mulher. Foi inserido em larga escala nas mídias por meio de filmes, de novelas, a utilização da mulher com o cigarro como uma forma de representação de ascensão, tá? De feminilidade, mas acima de tudo de um poder, né? É essa sensação de poder, de ser dona de si. Bom, o texto 1 fala aí sobre o fato do tabagismo ser a principal causa de morte evitável. Esse é um aspecto interessante de ser citado já aí no texto 1, né? É uma morte que se pode evitar, visto que deve-se a um vício, a um consumo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos fumantes se torna dependente até os 19 anos. Então, por isso, evitar o contato com os jovens é tão importante. E combater o tabagismo entre os jovens torna-se algo tão necessário, porque a maioria dos fumantes, eles começam a tornar o ato de fumar um vício até os 19 anos, e depois disso, o vício se torna comum, permanente, né, até que possa ser combatido. Por esse motivo, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica, né, relacionada aí à pediatria, à infância. Conhecedores das estatísticas, os fabricantes de produtos derivados de tabaco desenvolvem estratégias diversas para aliciar adolescentes e jovens para repor o seu mercado consumidor. Aqui a gente já tem um argumento muito interessante de ser usado, né? Seria aí a questão econômica associada ao consumo do cigarro. Cigarro é algo que vai ser consumido, que vai ser queimado, né? E que atrai um grande quantitativo de pessoas. E esse mercado ele precisa ser renovado constantemente, né? Ele não pode, a gente não pode pensar em quem nasceu lá na geração de 30 e que vai fumar aí até o fim da vida. É preciso chegar novos fumantes para que a indústria possa se manter. A indústria pensa assim e gera uma série de estratégias comerciais, associação com produtos, utilização de pessoas midiáticas, influências, todos esses recursos são utilizados como forma de atrair. Inclusive, um recurso que é utilizado e que foi muito difundido, que foi na Fórmula 1. A gente tem uma empresa de cigarros, uma indústria de cigarro, Marlboro, que durante muito tempo patrocinou um dos carros de corrida na Fórmula 1, levando o nome da empresa aí para o mundo inteiro. E, claro, uma empresa de carros de corrida automobilística visa especialmente o público jovem e associar a corrida, a velocidade ao consumo de cigarros torna ele muito mais atrativo. A imagem do cigarro como fruto proibido estimula aí o desejo do adolescente, do jovem, de transgredir, e suas principais motivações para fumar são o desejo de se afirmar como adulto e de se firmar no grupo. Temos aqui um elemento também interessante quando a gente pensa no jovem. O jovem, ele tem essa necessidade de tornar-se adulto, de exercer ações tal como adulto, até para se firmar nessa posição, né? Assumir as responsabilidades propriamente dessa posição. E por conta disso, o ato de fumar representaria essa quebra da fase entre adolescência e juventude, entre infância e juventude. O ato dele fumar, dele beber, torna ele mais adulto em relação aos demais. Em razão do seu modo de ser e das suas formas de se comportar, os adolescentes tornam-se mais vulneráveis às estratégias da indústria tabagista e da publicidade. Já tem aqui, gente, um gatilho super interessante para a gente pensar em proposta de intervenção. Né? Se eles são mais vulneráveis às estratégias da indústria e da publicidade, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer com que a publicidade ela seja menos interessante e ela fique menos visível a esse público e que a indústria tabagista ela
pague mais por esse produto, tornando ele menos interessante em relação à aquisição, principalmente pelo público jovem, né? Encarecendo esse produto para que ele possa ser consumido em menor escala. O texto 2, pesquisa aí, ele é um texto do, do site do governo também, né? Brasil, e fala a respeito aqui de uma pesquisa que foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Ela aponta aí que 1,8 milhão de jovens já experimentou o cigarro. Parece ser um número pequeno, mas não é, né? Se tratando aí de quanto que isso vai se tornar num consumo. O Ministério ele divulgou um estudo sobre o uso do cigarro entre jovens e a pesquisa constatou que 1,8 milhão de adolescentes entre 12 e 17 anos já experimentou o cigarro ao menos uma vez, o que representa 18,5% dos jovens nessa faixa etária. A gente fala que é um número grande, porque se a gente está considerando aqui, basicamente 5 anos, dos 12 aos 17 anos. Tá? E desses indivíduos que compõem a juventude dos adolescentes, a gente tem aí quase que 20% que já teve experiência com o cigarro. Apesar disso, de acordo com o Ministério da Saúde, as doenças geradas pelo tabagismo são responsáveis por quase 200 mil mortes por ano no Brasil. E aí a gente observa que essas doenças elas não vão ser vivenciadas, apresentadas no começo do consumo, né? Lá para o finalzinho da vida que a gente vai começar a ver aí as consequências do consumo do cigarro, a depender da quantidade, da regularidade desse uso. No mundo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são 6 milhões de mortes anuais, né, relacionadas ao cigarro. Como que se faz essa relação? Devido aí tanto às internações quanto aos acompanhamentos em pessoas que são fumantes. O tabaco é um fator importante no desenvolvimento aí de doenças crônicas não transmissíveis, né, porque ele não passa de uma pessoa para outra, como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. Ainda de acordo com o ICA, os custos para o sistema de saúde são de 23 bilhões ao ano. Aqui a gente tem uma informação importantíssima, que é a questão de quanto custa cuidar de pessoas que se envolvem com o cigarro. E esse custo é de todos nós, porque o sistema público de saúde, ele é mantido por nós, né? Então, quando o indivíduo que opta por utilizar o cigarro, faz isso de maneira consciente, ele gera para nós todos um custo altíssimo, elevadíssimo. Uma proposta, inclusive, de intervenção, que não feriria os direitos humanos, né? Tem que ter cuidado com isso ao fazer a proposta, seria sugerir que as pessoas que fumem elas assinem termos, que é o que tentou se fazer agora, né, no período de pandemia, assinem termos relacionados aí a cobrir os custos de tratamento, porque esse indivíduo que fuma, ele tem a opção de não fumar, e o Estado, ele teria a responsabilidade de ofertar tratamento gratuito para aqueles que deixassem ou quisessem deixar de fumar. E para aqueles que queriam continuar, eles deveriam ser responsáveis pelos seus tratamentos de maneira econômica. Seria uma proposta interessante e que estaria aí resguardando a população desse investimento que é perdido de 23 bilhões ao ano com pessoas que decidem continuar fumando, mesmo sabendo das consequências. Acho que um argumento que não é interessante nesse tema é falar do desconhecimento das consequências. Acho que qualquer fumante sabe das consequências, embora se mantenha fumando por diversas razões. O fumo, ele é geralmente visto como um elemento de saciedade, como um elemento relacionado à diminuição do estresse, né? Em países e em regiões onde é muito frio, ele é associado também como uma maneira de esquentar o corpo, visto e utilizado por diversas razões. No texto 3, temos
Aqui é um texto que está bastante direcionado à questão dos jovens, né? Eu acho que é um texto muito importante para esse tema. Modismos aí, como o narguile e o cigarro eletrônico, escondem riscos extras e ainda são porta de entrada para o vício em cigarro comum. Muita gente, na verdade, tem invertido, né? Pessoas que fumavam cigarro comum têm substituído esse uso pelo cigarro eletrônico, que apresenta uma série de problemas. O tabaco tem sido apresentado sob diferentes formas de consumo. Narguilé e o cigarro eletrônico são tratados como menos nocivos, mas podem impor danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional. Chama aí a atenção a psiquiatra. Aqui ele vai explicar um pouco, né, a questão do porquê que o cigarro, mesmo eletrônico, ele traz prejuízos. Por utilizar mecanismos de filtragem, o consumo de narguilé é visto como menos nocivo à saúde, porque ele tem filtros que são mais eficazes do que o filtro dos cigarros, e por isso, né, que a gente tem aí o cigarro industrializado como sendo um que causa problemas tanto para o fumante quanto para o indivíduo que fumante passivo. Mas, na verdade, seu uso é mais prejudicial que o cigarro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma sessão dura, em média, de 20 a 80 minutos, o que corresponde à exposição a todos os componentes tóxicos presentes na fumaça de 100 cigarros, né? Então, o que é que acontece? O narguilé, ele tem, de fato, uma proteção, entre aspas, né, maior pela questão da filtragem, só que o consumo é muito maior escala, enquanto que uma pessoa que é fumante fumaria 1 ou 2 cigarros, a pessoa que consome o fumo através dessas práticas, ela estaria inserindo de vez no organismo cerca de 100 cigarros. E os riscos são os mesmos associados ao fumo regular, que incluem doenças cardiovasculares, respiratórias e alguns tipos de câncer. O uso coletivo ainda aumenta a exposição a doenças, como a herpes, a hepatite C e a tuberculose. Com o cigarro eletrônico, a história não é diferente. Né? Por quê? Porque se coloca lá no cigarro eletrônico a nicotina, que é a substância do tabaco, só que aquela nicotina, ela é proporcional ao uso de uma determinada quantidade de cigarros. E a pessoa consome no cigarro eletrônico sem se dar conta desse quantitativo. Então, vamos dizer que cada ml represente 10 cigarros. A pessoa consome 5 ml ao fumar o cigarro eletrônico, ela está indiretamente consumindo aí 50 cigarros. E muitas vezes quem faz essa substituição não faz essa contabilização, o que torna o cigarro eletrônico tão prejudicial ou mais prejudicial que o cigarro comum. E por último, o texto 4 é uma propaganda aí do governo federal, associado tanto ao INCA quanto ao SUS, né, e ao Ministério da Saúde. Viver bem é viver com saúde, fique longe do cigarro. E ele mostra aí, né, o dia 29 de agosto como sendo o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A existência desse dia de combate ao fumo já mostra aí a necessidade que a gente tem de estar discutindo esse assunto. A gente tem também um dia mundial, né? Esse aqui é um dia voltado ao Brasil, mas a gente tem o 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Muito bem, temos então. Mando sim, pode deixar. Acho que é Pedro que está aí. Pode deixar que mando sim, está fazendo aqui. Depois de falar então da proposta, agora vamos às produções, né? O que é possível argumentar nesse texto? Que elementos podem ser construídos, que construções, que formas textuais podem ser feitas a partir desse tema. Quero primeiro pensar, né? Tentar pensar aqui um pouco de maneira coletiva com vocês sobre o tema, tá? Sobre possíveis argumentos também que possam ser usados. Depois, a gente pode analisar alguns parágrafos. Bom, pensando em argumentos, o que é que a gente pode colocar como um argumento para ser discutido nesse tema? A ideia aí, né, acerca das consequências negativas,
A gente pode falar sobre, vou colocar aqui maiorzinho. Pode falar sobre as consequências negativas no consumo, pode falar sobre os gastos públicos na saúde, né? Especialmente aqui no SUS. Tem mais de argumento que podemos utilizar? Riscos à saúde, isso. Por que que é um desafio? A gente pode falar sobre a publicidade, né? A influência midiática. A influência midiática em relação às propagandas, a fama que as propagandas têm. Riscos de incêndio. Esse ia ser um argumento difícil de defender. Araceli. Acho interessante. Com cigarros mal apagados, acho bem interessante. Agora, nesse tema não caberia, né? Fumantes passivos, bem lembrado, é um bom elemento aqui, né? Fumantes passivos. Araceli, esse argumento não seria interessante de ser discutido nesse tema, porque aqui os desafios de combater ao tabagismo entre jovens, tá? Se fosse um tema, por exemplo, as consequências do tabagismo no Brasil, aí tudo bem, você poderia alegar que, em relação a cigarros mal apagados, o consumo de cigarros pode desenvolver consequências como incêndios, né? Isso. Ótimo, Lívia. O modismo, esse é um argumento interessantíssimo, especialmente para esse tema que está voltado à questão dos jovens. O consumo associado ao modismo. Alguém perguntou aí sobre a escola de Frankfurt. Poderíamos utilizar falando sobre a questão das publicidades, né? Da uma publicidade feita para agradar aí a massa. Daria para falar sim. Alana, acho que ela falou, Tainá escreveu que não tem crase referente à própria construção que ela fez. Propensão a doenças, no caso Licença, aqui, não, é isso. não? É propensão a doenças. Esse A não é craseado. O risco à saúde está correto, Isso, Alane. Ok. isso. Porque, né, doenças é plural e o azinho está no singular. Lembra da regra? Ok, gente. Vamos lá, então, tentar colocar agora isso em forma de parágrafos. Já a gente conversou semana passada, Tainá. O pessoal tem dificuldade, não sei se isso acontece contigo também, com teus alunos, mas semana passada mostraram aqui um pouco de dificuldade de fazer direto só o parágrafo de desenvolvimento. Alguns alunos, eles têm essa dificuldade, né, quando a gente estuda só parágrafo. É uma forma, devido à prática, eu acho que mesmo que é o costume de fazer desde a introdução, não muda nada do ponto de vista da Isso. escrita, porque cada parte do texto tem sua estrutura, mas tem gente que tem dificuldade. Na semana passada a gente falou em analisar parágrafos de desenvolvimento, mas acabamos também fazendo análise de introduções, porque alguns estudantes disseram que tinham dificuldade em fazer direto só o desenvolvimento. Vamos de um desenvolvimento, Lívia, para dar uma diversidade aqui para quem quiser produzir e postar, tá bom? Se quiser fazer o de introdução também, tudo bem, tá, galera? A ideia aqui é vocês colocarem em prática o que foi visto aqui, né, hoje, por meio da nossa exposição do tema.
Lembrar também da questão, né, dos sinônimos, né, acho que é importante pensar. A palavra tabagismo, por exemplo, é uma palavra difícil, né, de ser substituída no texto, mas tentar, na medida do possível, usar pronomes que retomem essa informação para não estar constantemente repetindo o mesmo termo. Outra dica também que eu daria era começar a introdução com a citação, né? Eu me recordo quando eu fiz um cursinho pré-vestibular, eu tinha uma professora, excelente professora, ela afirmava isso, né? Que a gente começasse sempre com a citação, que ajudava bastante. E também demonstra o domínio do conhecimento por parte do aluno, né? Então, seria interessante começar com a citação do Montesquieu, né? E usar a questão do modismo, a influência, o poder, não é? Então, poderíamos começar com a citação, a tendência do homem a abusar do poder, por que não também? Ok? Bem lembrado. Temos também alguns filmes, né? Como O Ato de Fumar, ele ficou Isso. bastante retratado em obras. Tem um filme que é um clássico, né? Ganhador de Oscar, inclusive, o Clube de Compras Dallas. Não trata exclusivamente da questão do cigarro, mas ele tem grande influência no filme. Inclusive, quando o protagonista ele descobre, né? Ser aidético. E tem um outro filme que é Obrigado por Fumar também, que é fantástico. O protagonista também tem doenças decorrentes do consumo do cigarro, o que demonstra aí conexão, torna o repertório bastante pertinente ao tema. Ok, alguém já mandou aqui. Vou colocar o desenvolvimento, tá? No caso aqui, Larissa. Acho que você me mandou primeiro uma introdução. Tainá, eu faço assim, eu dou uma separadinha, tá? Em relação aos períodos, com cores, para ficar mais fácil de visualizar. E aí a gente comenta a formação dos períodos associado a cada parte do texto. Ok. É porque eu acho legal quando a gente faz essa divisão com cores para visualizar os pontos de continuação que são tão necessários, né, e tão esquecidos, né? A hora de escrever o texto não pode fazer isso, não pode esquecer de colocar os pontos de continuação. Ok, Larissa, então você já fez quase que um texto inteiro, né? Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no seu parágrafo de introdução. Você coloca, de acordo com a legislação brasileira, é ilegal a venda de cigarros e afins para menores de 18 anos. Já acho legal que você usou o afins aí certinho, né? Porque a palavra afins, ela tem uma outra palavrinha próxima, né? Que é o afim, separado, e volta e meia a gente vê o uso aí indevido, né, Tainá, disso? Isso. É isso A mesmo. troca. A troca há muito a troca de sentido, não é? Isso. A gente tem, né, o afins junto, que representa a ideia de afinidade, né? Quando tá juntinho, você lembra assim, É. afinidade junto de quem você gosta, e afins Eu afim. separado, finalidade. Todavia, em uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, certinho, né? Colocou aqui letra maiúscula no Instituto, que é o nome próprio, e a sigla em caixa alta, letra maiúscula. A maioria dos adolescentes tem acesso ao tabaco. Sendo assim, é visto que há desafios no combate ao tabagismo entre jovens brasileiros. Trouxe o tema devido não só à glamorização do uso, que seria o modismo, ótima palavra para substituir, presente nos filmes, mas também a influência dos amigos em relação ao uso da nicotina. Ok, eu só achei aqui, Larissa, né? Eu achei que seus dois argumentos, embora bons, são parecidos, tá? Quando você fala da glamorização nos filmes, eu acho que fazer um parágrafo de desenvolvimento todo sobre isso pode dar uma certa restrição temática, e a influência dos amigos em relação ao uso está meio que direcionado também, é influenciado porque esse elemento recebe essa popularização, essa mediatização, essa glamorização.
eu gosto mais de fazer argumentos que sejam de áreas mais distintas, para que você possa dar conta do tema de maneira mais completa, tá? Mas não está errado. Tá? E alguma consideração aí sobre o parágrafo? Ok. Sobre o parágrafo está ok, sim. A questão da escrita e da ortografia está ok. E também, realmente, a questão do argumento deve ter um pouco mais de cautela. É isso mesmo. Também acha que pode ficar um parágrafo, um texto Isso, muito restritivo, né? Em é relação à verdade. abordagem do tema. Isso. Eu achei que O são bom é bons sempre argumentos. usar argumentos diferentes. Pelo menos de esferas que remetam a esferas diferentes, né? Tipo, campo mais educacional, campo mais social, campo Ou político. político e assim por diante. É verdade. É Isso. verdade. É bom, quanto mais, pessoal, vocês utilizarem argumentos amplos, né? Mais rica vai tornar a redação de vocês. Aí. Só para a gente dar continuidade com o texto da Larissa, né? Vamos ver o que ela colocou aqui. Começa com o enumerador, primeiramente. É essencial destacar que a ação de tornar encantador o uso de charutos e cigarros nas produções cinematográficas incentiva o consumo precoce. Ótimo tópico frasal. Você começa com o enumerador determinando a hierarquia do argumento, o que é muito bom. Retoma o seu argumento, que é a glamorização do uso, com outras palavras, e, em especial, já traz isso associado aos filmes, também substituindo por produções cinematográficas, e traz o seu argumento, que é o incentivo ao consumo precoce. Então, o seu tópico frasal está perfeito, consegue trazer tudo aquilo que é essencial. O argumento que vai ser discutido e a retomada da abordagem que foi proposta na introdução. Vamos ver que estratégia argumentativa você utilizou. Em uma pesquisa feita em 2017 pela Washington Post, 1 em cada 3 jovens fumantes iniciaram a prática induzidos pelo cinema. Ok, você mantém a ideia das produções cinematográficas e do consumo. E também mantém o público, né? Se é um consumo precoce, jovens, remete a essa ideia de que o consumo se deu de maneira precoce. Na série televisiva de X Phyllis, não sei como fala isso, fazer que nem a estudante apresentando seminário com o nome de filósofo estrangeiro. O personagem conhecido como o Homem Fumante é sempre visto nos episódios com um cigarro Morley na mão. Logo, essa normalização do problema corrobora para o surgimento de novos dependentes e, como consequência disso, o desencadeamento de novas doenças. Ok, em relação ao seu parágrafo, eu achei que o que é que acontece? A gente chama de estratégia argumentativa o uso de um elemento que vai ajudar a respaldar o nosso argumento. Eu acho que você peca em usar de maneira que eu acho que vou falar essa palavra, mas não é bem isso, tá? É excessivo, né? Em 2 períodos, elementos que são expositivos, tanto a pesquisa quanto a série televisiva, que, lógico, ajudam na defesa do seu argumento, mas deixam pouco espaço para a argumentação. E aí a gente precisa lembrar que o parágrafo, ele tem que ser dissertativo, argumentativo, ele tem que equilibrar essa argumentação. E aí, quando você começa a falar da normalização do uso do cigarro e da consequência, você observa que já não há mais espaço, no sentido de parágrafo, para defender essa consequência. Então, pode ser que, você coloca o seu segundo parágrafo aqui, eu vou dar uma pescada, pode ser que no segundo você acabe falando sobre as consequências e meio que emendando um parágrafo com outro que não é interessante. Cada parágrafo de desenvolvimento desenvolve um argumento, uma ideia. E aí, quando você sobrecarrega o parágrafo de informações expositivas, fica pouco espaço para você argumentar, tá? Então, claro, quando a gente lembra de muitos repertórios, a gente quer usar tudo aquilo que a gente sabe, mas é interessante privilegiar alguns elementos para que eles possam respaldar a nossa argumentação
tornando esse parágrafo aí mais equilibrado em relação à dissertação, argumentação. Volto a dizer, não está errado, tá? Só é uma sugestão de como você vai fazer o tratamento para que a sua estratégia argumentativa fique mais evidenciada, tá? Porque você não adianta ter só uma estratégia, é preciso que a sua estratégia, ela respalde a sua argumentação, ela dê sustentação à sua argumentação. Mas a divisão está muito boa internamente, os períodos estão bem compostos, o ponto de continuação está bem utilizado. Se eu fosse sugerir alguma coisa para você tirar aqui, eu tiraria o personagem aqui, a frasezinha de azul, tá? E mostraria mais como essa influência do cinema ela faz com que os jovens, devido a esse teor de ser mais influenciável, de gostar de experimentar, falaria um pouco mais sobre essa situação do jovem e não sobre a citação aqui da série. Tá? E quer comentar alguma coisa? Vou substituir aqui. Não, tá ok. Por enquanto tá ok. Beleza. Então, temos aqui mais um parágrafo, alguém aí que colocou. Eu mudei do seu, tá? Só para dar a oportunidade de analisar o de outras pessoas também, tá bom? Como você tinha mandado os dois desenvolvimentos, e aí eu já tinha feito a sua introdução e o seu desenvolvimento, depois, ao finalzinho, qualquer coisa eu posso dar uma olhada, tá? Larissa, posso dar uma olhada no seu segundo desenvolvimento? Deixa eu só oportunizar aqui, tem mais dois. Ok. Mirla chamou professora, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Nessa redação anterior, ela deveria melhorar a argumentação das consequências. Na verdade, ela deveria discutir mais por que essa utilização cinematográfica do cinema, ela se mostra prejudicial, né? Causando como consequência esse consumo que é precoce. Alguém cita o Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Ele tá fumando a cada 5 minutos na série, tem 5 temporadas. Ele já deve estar com um pulmão bem atacado por conta disso, Isabelle. Não conheço. Vamos lá. Lívia, ela disse que mandou um desenvolvimento. Lívia, se você mandou um desenvolvimento, eu já olho visualmente, eu acho que ele é pequeno, tá? Já aproveito que o seu desenvolvimento tem uma coisa que eu detesto, mas que está certo do ponto de vista do Enem, que é a palavra conclui-se. Eu acho que a palavra conclui-se é uma palavra muito feia de ser escrita. Não está errado. O Enem considera, inclusive, que pode escrever conclui-se na conclusão, o que para mim ainda é admissível, você nomear o parágrafo que você está fazendo, mas tudo bem. O manual do corretor diz que não há erro nenhum em fazer isso. Não há também de usar como elemento aqui de coesão. Eu só acho que quando a gente escreve conclui-se e está concluindo alguma coisa, é meio redundante. Né? Ninguém escreve na introdução, gostaria de introduzir o meu argumento. Os jovens são mais influenciáveis, logo, tendem a utilizar o tabaco devido ao modismo. Beleza, seu tópico frasal, ele já começa trazendo o argumento, que é modismo, no caso aqui do seu tópico frasal, e citando o público específico, que são os jovens. Além disso, você já associa uma característica dos jovens que fazem com que esse uso do tabaco seja mais recorrente, que é o fato deles serem influenciáveis. Eu só colocaria aqui uma menção a um elemento Lívia, a um elemento de hierarquização do seu argumento, tá? Então, um elemento do tipo, em primeiro plano, destaca-se inicialmente, é preciso destacar primeiro que algum elemento que dê essa hierarquia, ele é bastante interessante e ajuda a pontuar na competência 4. Segundo a PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde que seria de saúde escolar, entre os jovens de 13 a 15 anos, 19% já experimentaram o tabaco. Visto isso, percebe-se que os jovens são mais vulneráveis e utilizam o cigarro, narguilé, cigarro eletrônico, para, a maioria das vezes, se
autoafirmar para si e para suas famílias. Tainá, o que é que você acha daí dessa construção de autoafirmar para si? Me parece Olha, estranha. é, eu também concordo com a questão do conclui-se que. Eu não sou adepta a esse conclui-se que, né? Eu sempre gosto de usar um diante disto ou pelos motivos apresentados, mas um conclui-se que eu também não concordo. É o seguinte, realmente deve-se ter cuidado porque a conclusão, gente, nada mais é que o resumo do texto. Então tem que se ter cuidado para você não tornar argumentos muito subjetivos, tá? Então, quanto mais objetivo você for, melhor vai ser para você e para o corretor ou corretora. Então, tem que tornar argumentos mais objetivos, ok? Não tanto subjetivos, tá, gente? Então, realmente tem que se ter cuidado com esse tipo de argumento, ok? Bom, eu vi aqui falando, né, da questão do narguilé entre vírgulas, ela começou uma enumeração, né? Utilizam o cigarro, narguilé e cigarro eletrônico. Na verdade, faltou um ezinho, um i aqui, né, para acabar a enumeração entre o narguilé e o cigarro eletrônico, tá? Se ela começou a enumeração, ela utilizou a vírgulas aqui para fazer essa enumeração. O narguilé ele não está entre vírgulas, na verdade, ele faz parte da enumeração. Conclui-se que medidas devem ser tomadas para auxiliar os jovens a evitarem o uso desses com estes fins. Aqui, deixa eu ver, foi a Lívia. Lívia, do seu parágrafo. Eu acho que seu parágrafo tem pouca argumentação e você deixa muita coisa em aberto, esperando que o leitor saiba. Por exemplo, você fala: os jovens são mais influenciáveis e tendem a utilizar o tabaco devido ao modismo. Por que modismo? De onde vem o modismo? Que elemento está relacionado ao modismo? Você vê que você traz narguilé e cigarro eletrônico, que seria uma oportunidade de você associar esses elementos ao modismo, né? E a substituição do cigarro, que é tradicional, que é antigo, que é velho, do ponto de vista de quando ele foi feito, de quando ele foi criado, e o cigarro eletrônico, por exemplo, é muito mais novo, que poderia representar esse modismo, trazendo um sentido para esse termo. Outra coisa, você fala, né? A maioria dos jovens usa o cigarro para se autoafirmar ou para as suas famílias. Por que, que o jovem tem necessidade de fazer isso? E por que, que o cigarro dá a ele essa condição? Então, você tem elementos que são bons no seu parágrafo, porém você não está explorando a argumentação. E por isso mesmo, o seu parágrafo ele ficou bem curtinho. Embora ele tenha aí 4 períodos, ele está bem curtinho. Eu falo isso porque na construção textual aqui, a gente está com um tamanho que é o padrão de uma letra comum transcrita num papel. E um parágrafo de desenvolvimento fica aí em torno de 7 a 8 linhas. Você vê que seu parágrafo tem basicamente 5 linhas. Então, ele está pequeno porque está faltando você justificar os elementos que você está usando e não só citar, jogar no texto, tá? Você tem que amarrar essa argumentação, explicando mais, dando sentido aos termos que você utiliza. Outra coisa em relação ao fechamento, né? Você faz um fechamento que a gente diz, né? Indício de proposta, pedindo a solução do problema, que seria aí as medidas para auxiliar, só que se você fala da influência midiática ou da influência do jovem, seria mais interessante que você concluísse falando a respeito dessa influência. Se o jovem ele é influenciado a consumir o tabaco devido ao modismo, ele também pode ser influenciado a ter bons comportamentos ou a negar esse modismo e esse consumo do cigarro, tá? Então, eu colocaria algo mais direto para fechamento que já remetesse aí a essa situação dos jovens. Ana, comentar alguma coisa a respeito? Tem mais um Não, parágrafo aqui do Figelo ok. e tem mais um parágrafo da Araceli, tá? Vamos fazer esses dois aí para a gente encerrar a aula de hoje. Figelo tá aí, né, nas nossas aulas desde o primeiro encontro, é aluno aqui que participa sempre. Velho conhecido já sinto íntima. Vamos ver aí como que tá a aplicação do parágrafo dele. Em primeiro lugar, é inegável que a mídia exerce papel controlador
aqui acho que seria em relação a essa problemática. Figelo, já vou aproveitar para lhe dizer, o interessante do tópico frasal é que ele traga a referência ao argumento. Você observe que quando você diz essa problemática, essa partícula essa é um pronome aí de retomada, que a gente usa para retomar uma informação. Mas você está começando o parágrafo de desenvolvimento 1, porque eu sei que é um que você botou em primeiro lugar. Né? Então, não é interessante que você já comece o parágrafo abusando da retomada em relação ao tema, porque está muito distante, está em outro parágrafo. Com certeza você falou de uma série de outras coisas na introdução, para além da problemática em si. Fora que, no primeiro tópico, se a gente pensar na tese, e se a gente coloca a tese do jeito que deveria ser, digamos assim, mais clara ao leitor, ao corretor, ele vai trazer dois argumentos. Quando você diz essa problemática, teoricamente, você está se referindo ao último argumento, mas você deve estar tratando do primeiro que você citou, para manter uma ordem e uma coerência textual. Então, observe que, ao utilizar esse termo de retomada, você acaba causando um prejuízo em relação à coerência textual. Volto a dizer, não está errado, porque, claro, quem está lendo o seu texto entende, só que você está abusando dessa retomada sem necessidade, porque você está começando o parágrafo agora, pode muito bem, tranquilamente, repetir o termo, tá bom? Cabe postular a Escola de Frankfurt, importante escola filosófica do século XX, que dedicou seu estudo às formas como os meios de comunicação manipulam, porque é no plural, a sociedade, gerando distúrbio à população. Nesse sentido, a mídia é um dos principais influenciadores para o consumo exacerbado do fumo, sobretudo entre jovens. Olha só o que aconteceu no seu parágrafo. Você usou a palavra fumo pela primeira vez aqui. Quer dizer, você está terminando o seu parágrafo e é o momento onde você fala do assunto central do tema. Você está deixando de argumentar, você está deixando de construir a sua argumentação em base no tema e valorizando o que você colocou de maneira expositiva. Toda essa sua frase de verde aqui, ela é uma frase expositiva, ela está expondo uma coisa. Só que essa coisa exposta, ela precisa fazer sentido para o tema especificamente. Então, como que a escola de Frankfurt, em relação à manipulação que a sociedade sofre, ela se relaciona com o combate ao tabagismo entre jovens? Por que que há desafio de combater? Se, por exemplo, a gente pode pensar, a mídia não expõe mais propagandas de cigarro. Você poderia aqui enriquecer o seu parágrafo mostrando que, mesmo saindo do universo midiático das propagandas, o cigarro ele ainda ocupa um grande espaço de consumo. Né? Ainda que ele não esteja na mídia, na televisão, por meio das propagandas, ele ainda circula. E você poderia também enriquecer mostrando que ações como a obrigatoriedade de demonstração das consequências relacionadas ao consumo do cigarro não foram suficientes para sanar o consumo desse produto, fazendo com que jovens, mesmo conhecendo esses problemas, continuem utilizando esse elemento. Tá? Então você precisa mostrar como que essa frasezinha de verde, ela se estabelece como um repertório pertinente a esse tema específico. Beleza? Vamos então para o parágrafo aqui da Araceli. Araceli, se eu não falei seu nome certo, tá? Me desculpe. Nome próprio tem dessas. Temos aqui, então, a Araceli fez o parágrafo dela aqui com 3 períodos. Geralmente, os parágrafos, eles são construídos com 4 períodos, tá? É mais interessante.
parágrafo de desenvolvimento, para você dar conta de cada uma das partezinhas, tá? A gente subdivide o parágrafo de desenvolvimento em algumas partes. Em tópico frasal, repertório, comentário do repertório e análise crítica, né? Ou o fechamento do parágrafo, que pode ser por um indício de proposta. Então, é interessante fazer essa subdivisão com períodos, porque fica bem marcado para quem está corrigindo. Você coloca um enumerador primordialmente, nota-se que a má influência midiática é uma das razões que faz esse problema perdurar. Beleza, você também começa com a questão da mídia e traz aqui uma retomada, o mesmo comentário que eu fiz para o Figelo, pode servir para você também, que é a questão do esse problema, tá? Você pode repetir aqui o tema ou o elemento temático, o problema, a situação problema, que fica mais interessante. Seguindo essa linha de pensamento, o Pierre Bourdieu, aqui, ó, dica, tá? Para valorizar esse elemento, dando a ele o status de outra área do conhecimento. Então, você faz referência, né? O pensamento do filósofo Pierre Bourdieu, tá? Ou você vai colocar um sociólogo, ou você vai colocar um jornalista, um educador, um professor, um geógrafo, sempre fazer menção à área do conhecimento para que ela possa ser valorizada. Você sabe que você precisa obrigatoriamente de uma outra área do conhecimento. E claro que o corretor sabe que Bourdieu é outra área do conhecimento, mas você valoriza esse uso quando você faz uma referência direta. Afirma que o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Essa é uma frase que eu gosto muito do Bourdieu, vamos ver como é que se associou aqui. Sob essa ótica, constata-se que a mídia tem papel fundamental no aumento do uso de cigarros entre os jovens. Haja vista que nos filmes e novelas existe a glamourização, quase não sai, glamorização do uso da nicotina, o que causa um desejo de utilização da substância entre essa faixa etária. Olha só, o que é que está acontecendo com o seu parágrafo? Você começou com a questão da má influência midiática, ok. Ainda acho que não seria má influência midiática, porque, teoricamente, quando a gente fala de má influência midiática, a gente está falando especialmente de propagandas. Você poderia falar da naturalização midiática desse consumo de cigarros, porque ele aparece em filmes e novelas de maneira natural, comum, né, repetitivo. Quando você fala do Bourdieu, é uma citação interessante, só que aqui, para que ela ficasse adequada a essa discussão, você teria que dizer alguma coisa que está deixando de ser democrático e está se tornando uma opressão. Ninguém obriga nas novelas as pessoas a assistirem a novela e fumarem. Então, não está havendo um mecanismo de opressão. E nem o acesso ao cigarro se dá de maneira negada, porque cigarro, embora traga prejuízos, não é uma droga ilícita. Então, essa frase, ela não está bem adequada, ela não está um repertório pertinente à discussão, porque você não deu sentido a ela ao longo aqui da sua escrita. E aquilo que eu lhe falei das partes, né? Você vê que você fez o tópico com o argumento, trouxe um repertório, deveria ter falado sobre esse repertório, encaixando nesse argumento, e, por último, fazer a análise crítica do argumento. Aqui faltou a parte que você explica por que que essa influência faz com que haja uma dificuldade, um desafio em combater o tabagismo entre os jovens. Tá? Faltou um trecho aí de análise crítica e dar sentido ao repertório. Acho que para usar essa linha aqui da frase do Bourdieu, o que você poderia usar nessa frase daí, não sei se a Tainá ainda está na chamada para dar alguma sugestão. Que ela saiu? Não, não voltou. Deixa-me ver aqui. Acho que o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Pode ser uma associação, talvez você consiga, se você fizer uma associação com o fato de liberação
né, a ausência de regulamentação em elementos como os cigarros eletrônicos, né? Os cigarros eletrônicos, eles não possuem uma regulamentação, assim como os cigarros comuns, e por isso, né, eles são democráticos, acessíveis, mas eles podem se tornar um mecanismo de opressão a depender do vício que eles causam e do desconhecimento das consequências dos seus usuários. É forçar um pouquinho a barra, mas daria para você manter a frase, tá? Mirla, pode falar. Deixa eu ver o comentário da Juliana. Mirla poderia usar o Vygotsky no sentido de quê? Da educação com influência midiática? Não sei se casaria para esse tema aqui ou para esse tópico frasal. Juliana, fazer uma redação sobre os erros em relação a esse tema. É difícil fazer uma redação com os erros. É mais fácil apontar quando eles aparecem, tá? É difícil. Eu falo isso porque a gente teve uma aula aqui de concordância e eu fiz um material de concordância que me deu trabalho, porque dá trabalho a gente criar frases com erros. Mas o que eu posso fazer eu tenho aqui a redação do professor Vinícius, que é aquela que eu prometi, né, que eu falei que eu trouxe, e eu posso disponibilizar a redação certa de tratamento, não é o tema associado aos jovens, mas ainda assim é sobre o tema do tabagismo. A dele é os desafios do combate ao tabagismo no Brasil, tá? Não sei se ele ajuda. Ah, você queria um certo mesmo. Ah, então tudo bem. Aí é mais fácil. Vygotsky, a influência do meio. Sim, sim. Acho que a teoria, né, da influência do meio sobre os homens, esqueci agora de quem é essa teoria, é do campo da biologia, mas daria para usar também. Ok, galera. Então, na próxima semana, vamos tentar aí dar uma mesclada de conteúdos. Vou combinar com a professora Tainá, tá bom? Mas não seria do Vygotsky, seria uma teoria da biologia que traz essa questão do indivíduo que ele é influenciado pelo meio. O determinismo já falava isso, né? O quanto os indivíduos eles podem ser influenciados. A escola determinista lá do realismo e do naturalismo também pregava isso. Mas daria para usar sim em relação ao Vygotsky, apesar dele ser mais do campo da educação. Beleza, gente. Vou pedir a vocês, tá, que deem sugestões de tema lá no grupo, para que a gente possa trabalhar. E vou organizar com a professora Tainá, se ela quer fazer alguma coisa mais específica voltado para as questões gramaticais. Ela trabalha mais com a área gramatical. E a gente pode trazer aqui na próxima aula, na próxima terça-feira, tá bom? Já agradeço a participação de vocês hoje e até a próxima semana.